Olá, amigos e clientes. Eu sou Amanda Chagas, responsável comercial do Grupo Mediari, e hoje no nosso Momento Saúde a gente vai falar sobre nutrição. Por isso a gente está com uma convidada super especial, a Michele Paim, nutricionista, parceira do nosso convênio Mediari, para a gente bater esse papo. Oi. Seja bem-vinda, Michele, ao nosso Momento Saúde. Isso aí. Bom, tudo bem, Amanda? Estamos Tudo aqui, bem. né? Para conversar um pouquinho sobre alimentação. Então, eu sou Michele Paim, nutricionista. Trabalho na área já há 12 anos. Tenho uma especialização em psicologia do comportamento alimentar, que é a menina dos meus olhos, né? Na nutrição. Trabalho também com nutrição clínica esportiva. Atualmente eu atendo na Clínica Austin. E hoje viemos aqui conversar um pouquinho sobre alimentação na quarentena, em tempos de Covid, né? Isso mesmo. Então hoje a gente está com um tema bem bacana que fala sobre alimentação infantil durante o isolamento social, né, Michele? Sim. Tema bem bacana que a gente vai abordar. E tem várias questões, né, Michele, que principalmente a gente vai falar sobre alimentação infantil, né? Sim. A gente sabe que estamos vivendo numa situação bem delicada, que é essa pandemia, né? E que as crianças, com decorrência a tudo isso que vem acontecendo, as crianças estão em casa, né? As creches, escolas todas fechadas, né? E com isso, muitas vezes pode acarretar alguns problemas na alimentação infantil, Sim. né, Michele? Na verdade, a gente, conversando sobre esse tema, a gente pensou que o isolamento em si obrigou as famílias a estarem em casa, né? Tirou, na verdade, as famílias da rotina. E as crianças, elas estão ali, na expectativa de retornar às aulas, de retornar ao convívio com os amigos. Então, o adulto tem dificuldade de entender isso, mas a criança acaba tendo um pouco mais. E, na verdade, assim, com relação à alimentação, a gente se preocupa muito, porque eu mesmo trabalho com prevenção de doenças. E hoje a gente vê, assim, que essa mudança na rotina das crianças fez com que elas tivessem muita dificuldade para se alimentar. Porque essa mudança, ela acarretou tanto uma dificuldade para as famílias, para os pais, para os responsáveis, quanto para as crianças. Porque, afinal de contas, elas passam o dia inteiro em casa, ficam muito na televisão, ficam muito no celular, acabam não tendo, assim, uma organização de rotina, que ela acorda, vai para a escola, ou fica em casa e à tarde vai para a escola. Sim. Tinha a escolinha, tinha o inglês, tinha as atividades de rua, parque, enfim. E hoje elas estão em casa, né? Estão, tipo, nem no supermercado elas podem ir, não devem ir, né? Exato. Porque em função da orientação que a gente tem com relação ao isolamento, as crianças devem permanecer em casa. E com relação à alimentação, né? Como passar essas horas? Né? Porque daí acaba, tipo, o dia ficando muito longo. E a alimentação vai ficando meio de lado. A gente percebe que tanto as crianças como os pais estão muito ansiosos com relação a isso, né? Exato. Então, tipo, como é que eu vou organizar a alimentação do meu filho? Né? Ele passa o dia inteiro procurando coisa para comer, e aí como é que eu faço para administrar isso? Né? É uma insegurança que os pais estão tendo e uma dificuldade de conduzir a alimentação, na verdade, nesse período que ficou tão delicado, porque é novo. Né, Amanda, essa pandemia, ela veio e nós não estávamos preparados para isso. A gente não estava preparado para sair da nossa rotina, para as crianças não irem para a escola, para ficar todo mundo em casa, para alguns pais não conseguirem trabalhar. Entende? Então, isso influencia direto na alimentação. E, Michele, como é que os pais podem conduzir essas crianças nesse momento para que eles tenham uma alimentação mais saudável dentro de casa? Assim, a orientação que a gente passa para os pais e para as crianças em consultório é que, na verdade, elas tentem organizar a rotina deles. Né? Porque, claro, as crianças estão recebendo aula online, atividades online. Muitos não conseguem fazer, né? Mas, enfim, o ideal seria organizar a rotina da criança, né? Organizar o dia.
dessa criança? Com atividades domiciliares. E dentro dessas atividades, fazer o escolamento das refeições. Sim. Então, quando eu consigo organizar a rotina do meu filho, automaticamente eu vou conseguir também organizar a rotina alimentar dele, oferecendo as refeições nos horários e não tipo comendo o tempo todo, buscando toda hora o armário, buscando a geladeira, né? Então tentar organizar as refeições, café da manhã, lanche, almoço, café da tarde, janta, fazendo os lanchinhos intermediários, entende? Então assim, quando a gente consegue organizar a rotina, a gente consegue também estabelecer uma rotina alimentar. Certo, é verdade. Importante nesse sentido é que os pais ofereçam para essas crianças alimentos mais saudáveis. Quando tu consegue organizar a rotina, tu consegue organizar também as refeições principais e as refeições intermediárias, os lanches intermediários. E nesses horários a gente consegue inserir alimentos que são nutritivos, as frutas e as verduras, a questão da hidratação, né? Então, tudo parte de tu organizar a rotina. Tu ficar um pouco mais tranquilo e passar essa tranquilidade para a criança, né? Oferecer para ela um ambiente que seja acolhedor e propício para uma alimentação um pouco mais adequada. Sim. Não um ambiente de tanta ansiedade, né? Porque eles já estão ansiosos por não estarem na rotina. Exato. Então, se eu consigo fazer com que aquele ambiente fique um pouco mais organizado, eu consigo oferecer uma refeição um pouco mais saudável, um pouco mais nutritiva. E cabe à família adotar um padrão mais saudável, né? Sim. Porque às vezes também a família está acostumada a um certo tipo de alimentação. A gente, dentro da comportamental, a gente sempre trabalha isso, né? Não existe nutrição saudável para uma pessoa só da família, né? Então a gente precisa estar em conjunto ali, por isso que é a palavra família, né? É verdade. Sejam pais, avós ou responsáveis. Então é importante que os adultos que conseguem ter um pouco mais de consciência alimentar, transmitam isso para a criança, né? Para que ela se sinta segura e se sinta amparada naquele momento em que ela está ansiosa, né? E assim ela vai conseguir fazer as escolhas alimentares mais adequadas. Certo. Isso aí é para todos, adulto, criança. E esse momento ele gera uma ansiedade muito grande, né? Nos adultos, nos adolescentes e nas crianças, né, Michele? E com essa ansiedade vem junto aquela vontadezinha de comer aqueles produtos industrializados, aqueles lanches que a gente come com os olhos. A gente sabe disso, né, Amanda? E isso é comum no ser humano, assim. Quando a gente está um pouco ansioso, triste, agoniado, na verdade, que a gente chama, a gente acaba buscando o alimento como uma fuga, né? E aí, normalmente, é o que é mais prático, é o que é mais fácil, é o que é, de repente, mais palatável, né? É o que é normalmente mais gorduroso, normalmente mais cheio de açúcar. E esses alimentos a gente já sabe que eles acabam provocando mais ansiedade ainda. Porque daí ele acaba sendo um ciclo, né? Um ciclo vicioso. Quanto mais a criança fica parada, mais a criança vai buscar alimentos açucarados e gordurosos, mais parada ela vai ficar, mais ansiosa ela vai ficar. E assim né? E esse ciclo é um ciclo que acontece na infância e acontece na idade adulta, né? Certo. E a gente tem o poder de escolher, né? A gente tem a condição de escolher. É verdade. E agora, aproveitando esse momento que muitas famílias estão em casa, né? As mães, muitas vezes em home office, com os filhos em casa, tá na hora de colocar aquela vontade de fazer as comidinhas nutritivas, que muitas vezes a gente não tem tempo, né? De colocar em prática, né? Aquelas receitinhas que a gente vai guardando, às vezes tira um print ali com o celular. Assim, dentro dessa organização de rotina que a gente está falando, e na verdade engloba toda a família. E se interter também com uma alimentação um pouco mais adequada é bom, né? A criança gosta, a criança curte isso. Então, claro, hoje a gente tem muitas alternativas, tem muitas receitas, a internet está aí para nos orientar com relação a isso. Então, vamos fazer daquele momento da alimentação um momento prazeroso, fazer com que a criança desperte o prazer por comer fruta. Se ela não for da forma natural,
ou usar ela num bolo, fazer um sanduíche um pouco mais colorido. Então, existem alternativas, né? Sim. Organizando a rotina e inserindo isso como uma prioridade nesse momento. Claro, agora a gente está vivendo um momento assim de estresse, de ansiedade, de insegurança, né? De incerteza. Mas a gente tem algumas certezas. E a certeza de que uma alimentação um pouco mais adequada, um pouco mais saudável, faz com que essa criança fique com saúde. Porque é isso que, na verdade, todos nós desejamos, né? Que a gente tenha saúde. É verdade. E quando a gente se trata de crianças, muitas vezes a gente pode adotar aquelas medidas mais interativas, né? Sim. O que tu pode dizer para nós, assim, algumas ideias? É bem interessante que os pais, dentro dessa organização, conseguir encaixar um momento para a criança ajudar a fazer o bolo, a criança ajudar a preparar a salada. Então, vamos fazer lá, organizar as frutas, fazer com que desperte na criança esse desejo pelo alimento. E que não seja só pelo hambúrguer, né? Pelo X, enfim, pela batata frita. Né? Então, a gente precisa despertar na criança esse desejo por outros alimentos. Sim. Principalmente nesse momento em que a gente está com um pouco mais de tempo em casa, né? É verdade. Na verdade, vai ser uma maneira de tu ocupar a criança e envolver ela nos processos alimentares, né? Acho bem interessante isso. Muitas vezes a gente olha na internet até aqueles pratos bem legais, que em formato de carinha, em formato de bichinho. Acho muito interessante, porque a criança acaba se envolvendo numa brincadeira e recebendo aquela alimentação saudável. E na verdade, né? Esse é o momento, né? A gente sempre diz que do limão a gente consegue fazer uma limonada. E a ideia é essa, assim, dentro desse momento, dentro dessa organização, tentar utilizar a criatividade para encaminhar a alimentação das crianças de uma forma um pouco mais tranquila e um pouco mais correta, né? Se ficarem só em casa, é claro que vão optar pela bolachinha recheada, pelo refrigerante, enfim, por alimentos que a gente sabe que não contribuem muito para a saúde dos pequenos, né? Nem dos adultos. Michele, e a questão, a gente está falando agora de crianças maiores, né? E a questão de bebês, assim, de 0 a 6 meses, qual é a indicação? Assim, a indicação para as crianças de 0 a 6 meses é aleitamento materno exclusivo, né? Certo. A gente não... Hoje a gente fala muito e ouve muito falar em sistema imunológico, em função de toda essa questão de prevenção, né? Nada é melhor para o sistema imunológico de uma criança, para o desenvolvimento de uma criança, do que o aleitamento materno, né? Isso garante assim que aquela criança está se desenvolvendo de uma forma adequada. Então, de 0 a 6 meses, se tu conseguir conduzir até os 12 meses, o aleitamento materno. De 0 a 6, aleitamento materno exclusivo, e a partir daí, conforme a indicação do pediatra e nutricionista, e inserindo os alimentos aos poucos, alimentos nutritivos, né? Nada de industrializado. Que coisa boa. Então, os bebês a gente dá uma atenção especial. E os bebês ficarem em casa, né? Todas as crianças ficarem em casa, principalmente os bebês, né? Que eles não têm como se proteger, então o ideal é que eles fiquem isoladinhos lá em casa, se cuidando. Tá certo. Frisando então a importância da alimentação saudável, né? Isso. Principalmente nesse momento que a gente está passando por uma pandemia tão grande que força as famílias a ficarem em suas casas, né? Que a gente sabe que a ansiedade está cada vez maior, né? Mas que sempre tem um lado bom e que a gente pode aproveitar de tudo isso para até, quem sabe, se reeducar numa alimentação melhor. Na verdade, assim, o pessoal tem procurado o consultório, e isso é uma coisa, assim, um desafio para nós também, né? Porque a gente precisa orientar as pessoas. Na verdade, na nutrição a gente já trabalha com prevenção de doenças. A gente já trabalha com fortalecimento do sistema imunológico há bastante tempo. A nutrição, a gente consegue modular e fazer com que a alimentação seja um ponto positivo nesse sentido. E nesse momento, a gente está tendo que se reorganizar e... Eu sempre digo, né, vamos usar esse momento a nosso favor, porque algumas coisas a gente não pode mudar, né, Amanda? Algumas coisas a gente não tem como modificar, mas a nossa alimentação a gente tem. E são pequenas atitudes que tu faz no teu dia a dia que já vão te ajudar a melhorar. Eu não preciso
Com as crianças é delicado isso, e com os adultos também. Eu não preciso fazer todas as modificações que eu necessito num primeiro dia. Exato. Né? Então eu vou tentando encaminhar essas modificações aos poucos. Eu não vou tomar tanto refrigerante, eu vou diminuir a quantidade de gordura, eu vou tentar diminuir um pouco os lanches. Então é ir aos poucos. Aos pouquinhos a gente vai conduzindo e fazendo as modificações. Quanto mais eu conseguir fazer modificações positivas, melhor vai ser para o meu organismo, melhor vai ser para a minha saúde. Certo. Bom, Michele, eu gostaria de te agradecer por esse bate-papo, deixar o nosso espaço à tua disposição. Muito obrigada. E gostaria de te perguntar onde que o pessoal pode te procurar. Então, assim, o pessoal aqui na Mediária é um dos pontos, né, que o pessoal pode procurar. E na Clínica Ostrom, né, o telefone é 3692-1071. A gente está em atendimento, lá estamos tomando todas as medidas protetivas possíveis nesse momento, com relação à higienização, uso de máscaras. A gente fez até uma escala de horários para evitar acúmulo de pessoas na recepção. Então a gente está cuidando o máximo que a gente pode para evitar que esse vírus não se espalhe por aí, né? Exato. E não deixem de cuidar da alimentação, né? Sigam essas pequenas dicas, assim, eu sempre digo que são dicas de ouro. Se eu conseguir mudar um pouquinho cada dia, eu vou conseguir buscar esse ideal, né? Ou estar próximo do ideal. É verdade. É isso aí, então, pessoal. A gente está finalizando, então, nosso Momento Saúde, falando sobre nutrição. Gostaria de agradecer a presença da Michele e a todos interessados pelo nosso convênio de saúde. Vou deixar os nossos telefones para contato, que são 3671-0984 ou pelo WhatsApp 98594-6823, ou podem vir até a nossa sede, que fica na Presidente Vargas 880, e também aos nossos associados que tiverem interesse em consultar com a Michele, é a nossa parceira. Sim. E fica aqui o nosso muito obrigada e até o próximo Momento Saúde.